Fala, dentista. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o método dentro do Google Ads. Como que a gente consegue trazer leads que de fato vão comprar e vão fazer o tratamento dentro da sua clínica ou seu consultório. O Google Ads, ele funciona da seguinte forma, né? São três grandes processos, grandes etapas que o lead vai percorrer. O primeiro ponto é a questão das palavras-chave. Então, ele entrou ali no site do Google, ele vai fazer a primeira pesquisa. Aqui eu estou exemplificando tudo em relação aqui ao bolo de cenoura, mas isso funciona para qualquer nicho, para qualquer mercado, para qualquer tipo de pesquisa. Então, o primeiro ponto, a pessoa vai lá, vai escrever o que ela está procurando. Bolo de cenoura, implantodontista, o que quer que seja. Tá? A segunda etapa é a etapa onde o seu anúncio vai ser impresso. Então, ele clicou lá, bolo de cenoura, o Google, pela inteligência da ferramenta, ele vai identificar quais são as pessoas que estão ali comprando aquela palavra-chave e que tem a probabilidade de fazer com que aquele lead, aquela pessoa que está pesquisando, vai acessar o site ou vai fazer uma ação determinada. Então, a pessoa clicou, vai aparecer. Um ponto super importante. No texto, sempre tem que remeter à palavra-chave que a pessoa está fazendo. É óbvio. Então, a pessoa procurou bolo de cenoura, o texto já tem que aparecer bolo de cenoura. Não adianta aparecer receitas de bolos diversos, ou receita de bolo de fubá, ou receita de bolo de limão. Justamente porque não vai fazer sentido. Então, todas as campanhas que a gente faz dentro do Google Ads, ela tem que sempre remeter à palavra-chave. Então, colocou aqui implante dentário, tem que aparecer implante dentário na primeira página. E o terceiro ponto, que é a grande mudança, né, no comportamento e na própria ferramenta do Google Ads, o site ele tem que ser voltado para aquele anúncio, para aquela pesquisa. Então, a pessoa procurou bolo de cenoura, apareceu bolo de cenoura, quando ela clicar, ela não quer saber se receita de bolo de limão ou outro tipo de bolo, ela quer saber o bolo de cenoura. A mesma coisa para implante, ou para orto, ou para qualquer tratamento ortodôntico. Se a pessoa colocou ali, por exemplo, aparelho dentário, apareceu ali para ela, aparelho dentário, Invisalign, o que quer que seja. Ela clicou, ela aparecer num site e tiver opção de implante, de aparelho, de limpeza, de clareamento, não vai conectar e, além disso, o Google não vai entender que o seu site não está conectado com a palavra e com a busca que ela está fazendo. Então, além de in-page, né, ou seja, a página de captura, ela vai ter que ser específica para o tratamento. Então, aqui na EMA Digital, por exemplo, todas as campanhas e os projetos do Google que a gente faz landing pages específicas para o tratamento. Então, a pessoa vai ter ali a landing page de implante dentário ou prótese, aparelho dentário, Invisalign, qualquer outro tipo de tratamento, vai ter que ter uma página específica. Tá? E aí, quando a gente entra dentro da ferramenta, né, do Google Ads, sempre trazendo essa visão de funil, a gente sempre vai ter ali a pesquisa no Google, que é esse primeiro pilar, a impressão, que é essa segunda etapa, o próprio clique, que vai fazer com que a pessoa acesse o seu site, e a conversão. Né? A conversão é a ação que você quer que a pessoa tome dentro do seu site. Normalmente é o botão do WhatsApp, mas pode ser um preenchimento de formulário, por exemplo. Tá? Então, o que eu quis trazer ali no funil é justamente para entender como funciona a inteligência do Google. O Google ele tem ali a inteligência artificial da própria ferramenta e você vai direcionar para a ferramenta justamente a ação que você quer que ele realize. Então você pode, por exemplo, pedir para o Google para ele aumentar o volume de impressão da sua campanha. Você pode pedir para ele maximizar o volume de pessoas dentro do seu site. Você pode pedir para ele maximizar o volume de pessoas clicando no botão do WhatsApp dentro do seu site e você pode maximizar o valor do investimento, minimizar o máximo possível o valor do investimento com o maior volume possível. Tá? E essa otimização é sempre baseada em dados. Então, o que a gente faz normalmente quando um cliente ou um parceiro começa a trabalhar com a gente? Normalmente a pessoa não tem um site estruturado ou nunca rodou o Google Ads. Então, a gente não consegue fazer já no primeiro mês ou já no primeiro momento ações de maximizar resultados que a gente tem como objetivo final, que é apertar o botão do WhatsApp. Justamente porque o Google ele não tem dados suficientes para entender
qual é o público ideal que vai acessar o seu site e vai clicar dentro do botão. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é treinar a própria ferramenta. Então, a primeira ação que a gente faz é Google, imprima o máximo de anúncios possível, porque aqui o Google ele já tem a inteligência de saber que as pessoas que estão pesquisando vão clicar ou vão avaliar o seu conteúdo de uma maneira correta. Então aqui ele já tem a inteligência da própria ferramenta. No ponto 2, a gente vai maximizar ele para a quantidade de pessoas acessando o seu site. Então, por exemplo, a partir do momento que o Google já entendeu quem são as pessoas que estão clicando, você vai pedir para ele, falar, beleza, Google, agora que você imprimiu 1000 anúncios, agora eu quero que pessoas cliquem no meu anúncio. Então, pensando sempre na estratégia de funil, a gente vai colocar e preencher pessoas dentro do seu site, mas ainda sem o objetivo de clicar no botão do WhatsApp, justamente para praticar mais a ferramenta, para dar mais inteligência para a ferramenta. E aí depois a gente vai maximizar a campanha justamente para aumentar o volume de mensagens dentro do seu site. Né? Então aqui é basicamente uma estratégia de alimentar a inteligência artificial do Google. Então primeiro, os primeiros 21 dias, a gente vai colocar o máximo de pessoas possíveis dentro do seu site para fazer com que o Google entenda qual é o padrão, qual é o público-alvo, quem são as pessoas que estão acessando o seu site. Depois, 14 dias para a gente melhorar esse resultado. Então, beleza, Google, eu tenho R$ 1.000, você me entregou 1.000 cliques. Agora, com os mesmos R$ 1.000, eu quero que você me entregue 2.000 cliques. Né? Então, a gente faz isso justamente para otimizar o orçamento da campanha, do projeto do Google Ads. Depois que a gente passou mais de 34, quase 40 dias, a gente vai colocar ali para maximizar a quantidade de pessoas clicando no seu botão do WhatsApp, justamente porque esses 40 dias foram suficientes para alimentar a inteligência artificial e o Google vai entregar o melhor lead com o custo mais barato possível. Tá? Então, essa é a estratégia que a gente adota dentro do Google Ads. Isso é fundamental para a gente começar a ter bons resultados. Não dá para a gente encurtar caminho. Tá? O Google Ads ele é bem técnico, é uma ferramenta bem específica. Se a gente não seguir essa estratégia, se a gente não seguir essa alimentação da inteligência artificial, a gente não vai conseguir trazer bons resultados. Beleza? Agora no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Facebook Ads e o Instagram Ads.